que eu trouxe para essa nossa conversa é: cuidado, porque isso pode arruinar a sua capacidade de tocar em 30 dias. O que, Dani? Isso o que? Isso pode arruinar a sua capacidade de tocar em 30 dias. O que é isso? Isso é um obstáculo que às vezes você não enxerga e pode te travar realmente na sua caminhada e fazer você demorar bem mais tempo. Que obstáculo é esse? É o ego, galera. O ego de nós estarmos assim pensando que a gente já sabe tudo o que é necessário para nossa caminhada. Eu não preciso aprender mais nada ou me colocar numa condição. Eu até gostaria, eu admiro e tal, mas eu acho que isso não é para mim. Tudo isso, esse passo a passo, essas coisas que a Daiane fala, que outros professores falam também, porque eu já sei o necessário, eu já toco e eu já sei o que eu tenho que fazer. O ego também de você achar que quem conhece a sua realidade diária é você. Quem conhece a sua vida é você. Então não tem como alguém ficar falando o que você tem que fazer diariamente, como que você vai estudar, como que não. Ou então de você achar também de que estudo teórico harmônico, ele não é tão necessário assim mesmo, porque para tocar você sempre estudou e tocou e se desenvolveu dessa forma praticando. Ou seja, quem toca, quem quer tocar melhor, tem que praticar, tem que botar a mão na massa e ficar estudando e acabou. E essa coisa de ficar falando que o estudo teórico, harmônico vai completar, isso não sei, não concordo. E de certa forma, toda vez quando você tem essas reflexões e elas estão pautadas no ego, naquela questão de você estar falando, isso não é nada pra mim. Pode ser ego e o ego realmente vai te bloquear e vai atrapalhar. É um obstáculo que vai te impedir de ser capaz de tocar um instrumento musical, qualquer que seja ele, em 30 dias. Porque na verdade ele reflete esse sentimento, ele esconde ali uma forma de encarar a vida com uma mentalidade muito fixa. Aquela mentalidade que não acredita no poder do crescimento, no poder de você ficar sabendo que você pode evoluir e até assim, que você pode mudar o seu cérebro, sabe? Que o cérebro tem uma plasticidade ali e que você é capaz de educar e remodelar costumes, hábitos e até a formação. A formação não seria bem isso, mas modelar. O cérebro tem uma plasticidade neural onde áreas deles ficam mais, certas áreas de conexão durante a nossa atividade ali ficam mais estimuladas. Então, de certa forma, a gente remodela o cérebro. Quem tem essa mentalidade fixa não acredita em nada disso. Quem tem a mentalidade fixa acredita que o que você tem de habilidade você teve como uma predisposição, nasceu com você, nasceu com a outra pessoa e acabou. E isso já é uma predisposição e, enfim, e não é algo que é possível de ser modificado. Eu tenho essa predisposição, eu estudei e acabou, e não tenho o que modificar. Eu vou ficar cada vez melhor porque eu tenho essa predisposição. Esse mindset fixo faz parte de muitas pessoas e é importante que a gente avalie qual que é o nosso. Porque o mindset fixo, as pessoas que têm essa forma de pensar, elas não veem muito bem a crítica, elas não aceitam o desafio, algo novo, elas acreditam que não pode ter algo novo, porque especialmente se esse algo novo trouxer um obstáculo ali e ela vier atrapalhar e expor uma dificuldade minha, para que eu vou me expor a isso? Para que eu vou passar por essa exposição desnecessária de ser julgada ou rebaixada socialmente? Então, essas pessoas que têm esse mindset fixo não veem um desafio como algo positivo, como algo que vai estimular o crescimento, não vê, tem medo, não quer justamente por causa disso, porque não precisa se expor, entende? O ego pode estar camuflando esse tipo de mentalidade e quando nós temos esse mindset fixo, nós estacionamos em várias áreas, não apenas no nosso desenvolvimento musical, em várias áreas da nossa vida. A gente lida com as diversas situações que nós temos no nosso dia a dia, sempre com essa coisa presetada, com essa coisa formatada de que assim acabou, não temos flexibilidade, não conseguimos lidar melhor com as situações. Por outro lado, quem não tem esse ego inflado, quem se abre para o aprendizado de verdade, percebe que quanto mais nós estudamos, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que universo rico que é a música. Porque eu diria que é quase infinito. Porque a gente estuda,
pode passar uma vida estudando e é verdade, a gente nunca vai dar conta de aprender tudo que tem, é muito grande. E não é só na música, essa é a beleza da vida, sempre tem algo novo para aprender. Então, esse olhar de se abrir para o aprendizado, um aprendizado mais amplo mesmo, de ver o quanto você pode crescer sim, de se colocar para isso, traduz uma humildade que não te faz melhor que ninguém também. Ela só te faz diferente e ela te traz resultados que outras pessoas não têm. E justamente ela está atrelada a uma mentalidade de crescimento e não a um mindset fixo, mas um mindset de crescimento, de abertura, de se voltar para o desafio, de se voltar para o novo, de não afastar, né? Não tirar o novo de você e falar, não, eu não quero isso porque você vai me expor. Não, eu vou aprender com isso, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou abraçar o erro como uma possibilidade realmente que vai fazer parte do meu crescimento. Eu vou errar, lógico, mas tudo bem, porque eu tô crescendo, entende? Então, quem lida melhor com essa forma de raciocinar e de encarar a nossa realidade diária, tem esse mindset de crescimento que proporciona um aprendizado muito mais fluido, muito mais fluido. O ego em si, na concepção assim popular, o ego ele é tido como aquela extrema admiração por si próprio, né? Que você se coloca em evidência e aí eu sou o máximo, eu sou bom, isso eu tenho comigo, eu tenho esse talento, então eu sou melhor que os outros. Mas o ego, do ponto de vista da psicanálise, ele é uma parte da personalidade de cada um, ele é o próprio eu da pessoa. Então, em si, o ego não é ruim. O ego ele é ruim nessa concepção popular porque ele traz um outro traço, que é o do egocentrismo. É nisso que é o problema do ego, o que o ego nos afasta. Porque esse egocentrismo faz com que nós nos coloquemos, quando nós temos esse traço de personalidade assim egocêntrica, nós estamos no centro de tudo, né? O importante é o que é para nós e isso faz com que nós não tenhamos empatia, que a gente perca a capacidade de se colocar no lugar do outro, de que a gente entenda os problemas, as dores, as dificuldades do outro. Então, esse egocentrismo, ele também esconde, ou ele também tem não é que ele esconde, ele tem um traço muito próximo de outro sentimento, que é o orgulho. Assim, ele se afiniza muito, o egocentrismo e o orgulho andam muito juntos. Então, quando você tem esse orgulho, ele tem dois lados também, porque o orgulho tem um lado positivo. Quando a gente se dedica a algo, quando a gente se coloca lá num processo de aprendizado e a gente sabe que gastou ali uma dedicação, um tempo, um trabalho duro e você fica orgulhoso consigo mesmo dos resultados que alcançou. Isso é totalmente positivo, nesse sentido de você se sentir bem consigo mesmo, de você falar, poxa, eu consegui. Esse sentimento que nós sentimos do orgulho, eu tô orgulhosa de mim mesmo, não é ruim. O lado negativo do orgulho é o outro. É aquele que faz com que a gente não veja os outros, o que está ao nosso redor, como algo realmente importante. O que importa é a minha opinião, o meu jeito de encarar, as minhas conquistas, o que eu acredito. É o egocentrismo que anda ali do lado do orgulho o tempo todo. E que faz com que a gente pise por cima dos outros, enfim, isso pensando numa forma de levar a vida mesmo assim no dia a dia. E do ponto de vista musical, o que que esse orgulho e esse egocentrismo nos traz? Por que que isso nos atrapalha de tocar um instrumento musical, qualquer que seja ele, em 30 dias? Por que que isso pode arruinar, Dani? Por que você está falando isso? Porque eu simplesmente não aceito as orientações que são dadas pelo meu professor. Eu não aceito essa forma, eu tenho a tendência eu escuto, eu respeito, lógico, eu não saio brigando, é algo bem velado, fica bem escondido. Eu não saio brigando, eu não saio questionando, mas eu simplesmente não sigo. Eu fico com uma teimosia ali velada. Eu estudo do meu jeito, do jeito que eu quero, as músicas que eu quero, quando eu quero, se eu quiser estudar. E eu vou fazendo do meu jeito, porque a realidade da minha vida é a minha, só eu conheço, é o meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito porque dá certo. E eu não preciso de nada disso que está falando. Essa forma velada de se posicionar diante da sua prática instrumental arruina a sua capacidade de otimizar os resultados, por tudo que eu já falei. Então, esse é um jeito errado de você entrar nessa seara de ter resultados, porque
por que a gente quer ter um resultado? Por que nós queremos tocar um instrumento musical e ter esse resultado de tocar? Para se sentir bem consigo mesmo, para você ter o lado positivo do orgulho, para você ficar orgulhoso de que você consegue, porque você quer tocar, de repente, quando você chega em casa, né? Ou quando acaba o seu trabalho, ou numa roda de amigos, ou numa igreja, ou não sei, aonde você quer tocar, você quer ter essa capacidade, você quer fazer parte desse momento, é da alegria mesmo. Então você quer, resumindo, ser feliz fazendo isso. Mas você afasta de você por realmente não aceitar e não acolher de verdade as orientações dadas. Então tenha cuidado, porque esse ego inflado, ele sempre vem muito velado, viu? Ele não é escancarado, mas nós sabemos o que nós estamos sentindo e como nós estamos nos posicionando. Veja, por exemplo, quando eu falo, nós temos que fazer um estudo do macro para o micro e tem que estudar micro partes. E aí as pessoas pensam, mas eu vou ficar estudando essa partezinha aqui, vou ficar estudando ela hoje, só essa partezinha? Eu não vou ficar estudando só essa parte. Eu vou estudar mais pra frente, vou repetir 2, 3 essa parte, já tá bom. Eu não vou ficar estudando essa parte. Isso é uma forma de ego, de você ter esse orgulho, falando, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. E como você faria o contrário, né? Como você poderia superar tudo isso, transpor esse obstáculo aí desse sentimento? Como? Se colocando para agir, se colocando, aceitando, assim, se permitir tentar, se desarmando das suas crenças, da sua forma de se julgar, de se colocar como o certo da situação, porque esse ego inflado sempre nos coloca como a parte certa de tudo. Eu estou certo, eu vejo que está dando resultado para mim, eu não preciso fazer nada de diferente. Mas isso, se fosse bem assim, se estivesse dando tantos resultados, provavelmente você não estaria aqui me escutando. Provavelmente. Essa é a verdade. Porque você não estaria sentindo a necessidade de querer buscar algo para mudar a sua realidade ou para fazer melhor e melhor e melhor. Às vezes você está contente com a sua realidade, mas você quer uma coisa melhor ainda. Então ela não está assim totalmente perfeita. Nós temos que ter cuidado conosco mesmo, sinceridade conosco, de nos avaliar, de avaliar como é que a gente se posiciona, como a gente lida com as situações, com os desafios que vão aparecendo. E esse momento aqui, eu queria trazer isso para você refletir, tá? É para você refletir como que isso tá ou não impactando o seu dia a dia. Se coloque nisso. Se coloque nessa jornada de escutar cada orientação e de tentar se abrir para o poder do hábito, porque nós temos um hábito e às vezes também a sua forma de estudar, a sua forma de estar conduzindo o seu aprendizado musical, ela às vezes não está sendo guiada apenas pelo ego, às vezes ela está sendo guiada pela forma habitual, pelo seu hábito de estudo. Galera, a gente não pode ter dúvida do poder do hábito, aquilo que a gente se habituou a fazer. É muito difícil mudar um hábito. Eu não sei se é possível mudar um hábito, eu tenho dúvidas. Eu acredito que a gente tem que criar um novo hábito. Você não desconstrói um hábito, você constrói outro. E aí você tenta praticar esse outro muito mais vezes do que o antigo. E aí, por causa dessa prática muito maior desse novo hábito, você acaba engavetando o antigo. Então, o poder do hábito é muito forte. Às vezes você estuda de forma inconsciente, de forma inconsistente, do seu jeito, as músicas que você quer, não dá atenção para o que o seu professor fala ou para o que eu estou falando, não pratica isso por hábito, porque você tem um hábito de estudo dessa forma aí que você faz, do jeito que você faz. E às vezes você estuda não de forma concentrada, às vezes você estuda 10 minutos e vai fazer outra coisa, volta mais 10 minutos e para vai fazer outra coisa. Mas é a minha realidade, é assim que é possível para mim, Dani. Só tenha cuidado para refletir até que ponto o ego não está agindo, não está falando mais alto em você. E não está revelando um mindset bem fixo, assim, fechado, sabe? Nós temos que ter cuidado e de controlar a ansiedade, porque às vezes também é ansiedade. Você está ansioso para ter esse resultado, porque todos nós estamos ansiosos para tocar. A gente quer tocar bem, né? Quem não quer tocar bem? Quem quer ficar tocando, tentando e não conseguindo tocar? Não, a gente quer tocar bem.
Então, às vezes você está ansioso para ter esse resultado e você não tem paciência para os detalhes que eu agora estou insistentemente falando com você aqui que é importante no seu estudo musical. Não tem paciência para os detalhes. E aí você esquece que o importante não é a chegada, chegar lá no final. O importante é a caminhada. O importante é o que você vai aprendendo em todo esse processo, até que a música fique pronta e que ela fique top, que você toque ela com domínio total. Muitas questões, muitos aprendizados musicais e aprendizados para a sua vida também foram acontecendo ao longo desse processo. E eu acredito que aí está o maior benefício. Porque depois que ela ficou top, acabou, aí é só curtir, aí é só alegria, você toca ela para cima e para baixo. Mas quando você não faz essa caminhada de forma cuidada, chegar lá pode ser muito mais demorado do que você imagina e pelo seu ego você falava, não. Sabe, quando a gente começa a tomar essa consciência, se colocar nessa forma, falar, eu vou superar isso, eu vou estudar, tá bom, eu vou fazer isso, eu vou estudar diariamente. Todo mundo fala que eu tenho que estudar diariamente, né? Porque o diário forma o hábito, né? Mas estudar diariamente eu fico cansado. Eu não sei se eu vou estudar diariamente. Tem aquela série de desculpas que sempre querem nos proteger da gente sair da zona de conforto. Uma série de desculpas que a gente dá pra gente mesmo. E aí se decide falar, não, eu vou tentar, daí vou começar. Mas aí começam, aí vem algumas bem fortes na mente, aí começam, mas eu sou muito velho pra música, eu sou muito velho, não vai rolar, eu não sei se rola, porque eu escuto falar que as pessoas que aprendem mesmo são as crianças, elas aprendem porque a criança tem uma plasticidade neural muito mais forte, né? E ela tem uma facilidade, a criança aprende, eu não sei se eu vou aprender, mas eu vou tentar, não sei se eu vou sofrer, e aí a gente já entra nesse processo com uma certa derrota, com uma certa descrença pessoal e a gente vai já com essa série de dúvidas, não é? Então eu separei aqui, isso aqui, um livro bem interessante chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz e eu queria ler para vocês um trechinho aqui que eu achei bem pertinente para compartilhar com vocês, para você, se por acaso tá me ouvindo aí e pensa isso. Se por acaso você pensa, tá? Eu já deixo claro que eu não acredito nessa ideia, porque a idade, ela não é um limitador de forma alguma. A idade não é. A plasticidade neural, ela nos acompanha a vida toda. Claro, na criança a plasticidade neural é maior? Claro, a criança está aprendendo tudo, então ela está fixando o maior número de informações possíveis. Claro, mas nós não temos plasticidade neural na vida adulta? Vamos ler que a gente vai ver. Olha só. Ser feliz não é acreditar que não precisamos mudar, porque às vezes a gente pensa que para a gente poder ter a felicidade, para se sentir feliz com o que a gente tá, com o que a gente já sabe tocar, nós precisamos ser mais gratos, nós precisamos aceitar onde a gente está, então a gente não precisa ficar desejando mudar, a gente tem que aceitar. A citação desse livro é assim, ser feliz não é isso, ser feliz não é acreditar que você não precisa mudar. Ser feliz é perceber que nós podemos mudar. Olha só que forte. Eis uma charada comportamental. Você está em uma jaula e suas grades são feitas de titânio e a sua jaula está vazia. Para sobreviver, você deve consumir 240 pequenas cápsulas de alimento por hora. Por hora? Por hora? Meu Deus, 240 cápsulas por hora. As cápsulas estão disponíveis para você, mas infelizmente elas estão localizadas em minúsculos buracos do lado de fora da sua jaula. Imagine, isso aqui é uma imagem, tá? De forma que você inicialmente leva 30 segundos para estender a mão por meio das grades e pegar cada cápsula. Se você não encontrar um jeito de realizar essa tarefa mais rapidamente, acabará morrendo de fome. E aí, o que fazer nesse caso? A resposta trazida aqui. Expanda a parte do seu cérebro encarregada dessa tarefa para conseguir pegar as cápsulas mais rapidamente. Expandir a parte cerebral encarregada de fazer isso. Agora, impossível, não é mesmo? Bem, não vamos nos precipitar. Essa charada, na verdade, se baseia em um famoso estudo da área da neurociência. Foi feito um estudo tirando o fato de que os participantes do experimento não eram seres humanos, mas sim macacos de cheiro.
Depois de 500 tentativas, os macacos se tornaram extremamente competentes na tarefa de pegar as cápsulas de alimento. Depois de 500 tentativas. E mesmo quando o tamanho do buraco passou a ficar continuamente reduzidos, eles continuaram ainda competentes em pegar cada vez mais rápido essas cápsulas. Dessa forma, apesar da tarefa ficar cada vez mais difícil, eles começaram a dominá-la com a prática, como um jovem estudante de piano que aprende a dominar uma escala, que parece difícil e de repente começa a ficar cada vez mais fácil. Intuitivamente, isso faz sentido. Todos nós já ouvimos o velho ditado, a prática leva à perfeição. Mas a história ficou realmente interessante quando os pesquisadores passaram a analisar o que estava acontecendo no cérebro dos macacos à medida que eles ficavam cada vez mais rápidos na tarefa de pegar as cápsulas. Olha que interessante. Utilizando os eletrodos estrategicamente posicionados, os pesquisadores começaram a observar quais áreas do cérebro deles eram ativadas quando um macaco se via pela primeira vez diante desse desafio. Depois, eles monitoraram o funcionamento cerebral enquanto os macacos pegavam as cápsulas de alimento repetidas vezes. Quando os pesquisadores analisaram os resultados dos escaneamentos cerebrais, no final do experimento, eles descobriram que a região cortical ativada pela tarefa tinha aumentado várias e várias vezes. Em outras palavras, só com a prática, cada macaco literalmente expandiu a região do cérebro necessária para realizar a tarefa. E isso não aconteceu ao longo de incontáveis gerações, por meio do processo de evolução natural, como a gente escuta falar da lei de Darwin, né, que nós vamos evoluindo e tal. Não aconteceu dessa forma, mas no decorrer de um experimento, de uma pesquisa conduzida no período de alguns meses. Olha só. E veja, se isso aconteceu, avanços recentes mostram que isso que aconteceu com o macaco também acontece de forma idêntica no processamento cerebral dos seres humanos. A gente às vezes não para pensar, não tem a oportunidade de ter esse conhecimento sobre essa plasticidade neural que nós temos. Olha ainda, ó, a crença de que nós somos apenas nossos genes, aquilo que nasce com a gente, né? É um dos mitos mais perigosos da cultura moderna. Não sou eu que tô falando, olha, tá vendo? A noção insidiosa de que as pessoas vêm ao mundo com um determinado conjunto de habilidades, ou seja, elas nascem com um talento pronto para música, por exemplo, e que essas pessoas e o cérebro delas não tem como mudar, porque já nasceu pronto. Isso é uma crença, é um mito. A comunidade científica é em parte culpada por isso, porque durante décadas os cientistas se recusaram a enxergar o potencial para mudança que se encontrava debaixo do nariz deles. Bem forte, não é? Bem forte, não é? Pois é. Isso mostra pra gente o quanto essa plasticidade neural, assim, ela tá ativa e o quanto a limitação que nós nos colocamos diante da idade. Sabe que eu estava conversando outro dia com uma senhora vizinha minha, ela falou assim, eu sempre quis aprender tanto teclado. Eu falei, mas então vamos começar a fazer aula? É só começar. Não dá mais, deixa pra minha neta. Você vê, nós nos afastamos de uma possibilidade daquilo que nós tanto queremos por ter uma crença fixa de que isso não é pra mim, porque eu já passei da idade e não vai dar, eu não tenho essa capacidade mais. E quem colocou isso? Que crença foi essa? Isso está enraizada na nossa sociedade. Então, assim, você ter esse ego de não escutar o que o outro fala, o que o outro te explica e você se alimentar dessas informações cristalizadas na nossa sociedade só te faz perder a oportunidade de ser feliz. Isso te afasta, te deixa cada vez mais longe disso. Outras pessoas também costumam às vezes pensar, mas eu tenho que trabalhar muito, eu trabalho muito, eu tenho que cuidar dos meus filhos depois em casa. Eu não tenho tempo para ficar estudando todo dia da ENEM. Eu não consigo estudar todo dia. Eu vou estudar uma vez por semana, 2 vezes por semana. E isso é muito comum. Isso é o que eu mais escuto, especialmente dos adultos. Mais escuto essa fala. E ela é uma fala que não é uma mentira. Essa pessoa possivelmente trabalha bastante. Mas a pergunta que eu te faço esse é o tipo de vida
que nós queremos continuar levando, trabalhar muito, trabalhar os 3 períodos e ter essa vontade louca de tocar e não conseguir estudar. Você quer tocar, você tem essa paixão pela música, você quer tocar, você vai lá, você paga as suas aulas, você faz as suas aulas, você vai toda semana no seu professor, mas você vai toda semana sem estudar. O que é isso que te afasta dessa crença real do poder do hábito do estudo diário e que te faz ficar às vezes anos pagando porque você quer tocar, e eu acredito que você quer tocar. Isso pode ser o ego de acreditar que você entende da realidade da sua vida, é você que entende. Então, o que ela tá falando é importante, ok, mas não se aplica a mim, entendeu? Ah, isso vai me afastar, Dani, eu vou demorar anos pra tocar. Vai demorar anos pra tocar e não precisava ser assim. Esse é o tipo de vida que você quer levar? Eu pergunto, se você tá me ouvindo e você tem essa realidade, esse é o tipo de vida que você quer levar? Ficar trabalhando loucamente, não ter 30 minutos diários para você poder estudar o seu instrumento e ficar pagando meses e meses e meses de aula e não conseguir ter resultado? É isso que você quer? Nós temos que parar para refletir. E esse nosso bate-papo aqui é para isso, é para fazer você refletir. Essas crenças que nós temos, elas corroboram, elas vêm aqui sustentar esse perigo que está escondido ali no ego que está andando ali junto com o orgulho muito próximo. Então, se você falar, tá bom, Dani, então o que eu faço? Qual é o jeito que eu tenho que fazer para mudar essa história? O que eu vou fazer, então? Por onde eu começo? Eu diria que você tem que aprender a aprender, aprenda a aprender. Nós temos que aprender o que é necessário aprender. Como fazer essa caminhada do aprendizado musical? O que é necessário aprender? O que é necessário, cada pontinho por vez que eu tenho que aprender? Se abrir para esse aprendizado, se abrir para aprender, escutar claramente, se colocar em prática. Eu aprendi aquilo lá, mas eu quero mais, eu tenho muita ansiedade, eu quero consumir. Calma, aprenda e pratique. Vai por partes, aprenda e pratique. Nós temos que lembrar que quando a gente consome pequenos lanches diários ao longo de todo o nosso dia, consumir pequenos lanches diários vale muito mais e dá muito mais resultados e bem-estar no nosso dia a dia do que se a gente fizer uma única e abastada refeição por dia. Eu só vou comer uma vez, mas eu vou comer um monte de uma única vez. Isso dá bem menos resultado em termos de qualidade de dia, de qualidade de produtividade em nós, do que se a gente ficar comendo de pouquinho em pouquinho várias vezes por dia. É ou não é? Então, na música é igual. Quando a gente aprende e pratica, isso dá muito mais resultados do que se nós consumimos tudo de uma única vez e depois deixar pra praticar um único dia e acabou. Aprende o máximo possível num único dia, pratica um único dia e acabou. Nós temos que aprender, a se colocar à disposição para o aprendizado, acreditar que você pode fazer isso, que o seu cérebro é igual ao meu. Veja, eu me coloquei para aprender esses diferentes instrumentos musicais porque eu quero me aproximar do maior número de pessoas possíveis. Eu amo o piano, eu adoro tocar o piano, ele é meu instrumento que é a minha paixãozinha primeira e por enquanto ainda continua sendo a minha paixão maior. Então, por que você está se colocando para aprender cada vez mais instrumentos, Dani? Porque eu quero me conectar cada vez mais com você, eu quero entender o que você passa quando você vai aprender guitarra, quando você vai aprender violino, quando você vai aprender sanfona. Eu quero entender os desafios que estão por trás de cada aprendizado, porque eu quero poder te ajudar melhor. Eu entendo exatamente o que estava por trás do desafio do aprendizado do piano. E eu passei por todos esses desafios e aprendi. E eu quero entender o processo, os desafios que estão por trás de todos os outros instrumentos. Você acha que eu não tive que sair da zona de conforto? Você acha que eu não tive que me colocar à disposição e me colocar para ouvir o que cada professor me coloca que é importante eu fazer, Dani? Mas e se meu professor fica na primeira aula me segurando para fazer uma escala no instrumento? Ok, meu professor sabe o porquê que ele está me segurando para fazer aquela escala naquele momento. Eu sempre parto do pressuposto que nenhum professor vai ou quer
nos segurar e limitar o conhecimento. Eu prefiro acreditar assim. Nenhum professor, ele quer que você não aprenda, ele quer que você não consiga, então ele vai ficar te dando só umas dosezinhas de conhecimento e vai ficar te segurando. Se for essa postura profissional, então ele não é um professor de verdade, porque o professor ama ensinar, o professor ele quer que o aluno crescer. Quem realmente tem essa postura pedagógica, profissional, de verdade, ele quer ver o aluno crescer, então ele sabe o que ele vai entregando em cada momento. Eu tenho que confiar, me colocar à disposição desse aprendizado e praticar cada coisa que eu aprendo para dar resultados. E é isso que eu estou querendo dizer para você aqui hoje. Para você superar isso, você tem que se colocar ali para praticar diariamente. E tem mais uma coisa, viu? Um detalhe que eu não comentei ainda que vale a pena eu falar. Quando nós não compartilhamos o que a gente sabe, querer segurar para você o que você sabe, estou falando isso, por exemplo, falei agora do ponto de vista do professor, né? Que eu não acredito num professor que não queira compartilhar conhecimento, eu acredito num professor que não tenha mais conhecimento para compartilhar. Ele compartilha o que ele sabe, quando ele não sabe, ele não compartilha mais. Mas às vezes nós temos essa mesma postura, a gente não quer compartilhar, não quer dividir nada do que a gente sabe. Nós pagamos para saber. Se eu não paguei, se eu consumi na internet conteúdo gratuito, eu tive meu tempo de dedicação, eu fiquei eu lá estudando, eu não vou ficar ensinando ninguém, eu não vou compartilhar nada daquilo que eu sei. Essa falta de generosidade também esconde um traço de egocentrismo, de você não se colocar no lugar do outro, é um ego inflado, porque você quer sustentar o quanto que você sabe, você quer se ostentar ali, e isso só faz você perder uma oportunidade de crescer cada vez mais. Compartilhar o que você sabe, enriquecer quem está à sua volta com o seu conhecimento, só faz todo mundo crescer, inclusive você. Uma das maiores formas de aprendizado é ensinar, porque a gente só ensina de verdade o que a gente sabe fazer. Então, quando nós conseguimos ensinar, a gente está aprendendo muito, muito. A gente acha que a gente está ajudando o outro, né? Mas a gente está se ajudando. Então, aprenda a compartilhar e dividir o que você sabe. É muito gratificante. Não segure com você o que você sabe. Não tenha medo. Mas eu vou falar para ele vai começar, sei lá, vai virar um concorrente meu, vai começar a pegar meus alunos e vai começar a fazer não sei o quê. É tudo desculpa que você dá para você mesmo e que eu não tô julgando, tá? Eu não tô julgando de verdade. Eu só estou compartilhando uma forma de pensar. Porque eu já pensei assim também, de verdade. Eu já achei que se eu compartilhasse, o que eu vou ter de diferencial? É o maior engano. Sabe, tem uma história muito bonita que eu nunca esqueci quando eu ouvi, que é de um agricultor. Eu não sei exatamente onde ele morava, mas é uma história é uma história real, assim. Ele sempre plantava girassóis e tinha uma competição anual de plantio de girassóis, enfim, e ele ganhava esse campeonato anual toda vez porque a plantação de girassóis dele era a mais bonita de todas. Enfim, ele sempre ganhava, por anos repetitivos ele sempre era o ganhador. E aí, numa entrevista, eles perguntaram nas repórteres qual é o segredo para que você continuamente fique aqui e ganhe sempre e sua plantação de girassóis seja muito linda e seja muito forte e ela tenha todos os quesitos para ganhar essas competições. Daí ele falou assim, olha, o meu segredo é o seguinte, eu pego as minhas melhores sementes, as melhores sementes que eu tenho e dou para todos os meus vizinhos plantarem. E aí o pessoal ficou sem entender nada. E ele falou, como assim você dá suas melhores sementes para seus vizinhos? Seus vizinhos também vão vir aqui concorrer com você no final do ano. Como assim você dá para eles plantarem? Ele falou, é exatamente isso. Se eu não der as minhas melhores sementes para todos os meus vizinhos plantarem, as sementes que eles plantarem vão vir com o vento e vão cair no meio da minha plantação e vão infestar a minha plantação. E a minha plantação vai perder qualidade. Então eu compartilho o que eu tenho de melhor, que é as sementes, e foco no que eu tenho controle, no meu trabalho ali para essas sementes florescerem. Ele dá a semente para os outros, ele não tem controle de como os outros vão semear aquela semente e de como vai virar. São as melhores sementes, ele dá para todo mundo, sem medo. E isso volta para ele. Isso volta para ele porque ele controla o que ele vai fazer, como ele vai fazer para essa semente florir. Porque não basta ter a melhor semente, você precisa ter um controle de como ela vai florir. Então compartilha a sua semente.
compartilha sem medo e se abre pro aprendizado, para você crescer, para você aprender a plantar essa semente, tá? Quando você insistentemente acha, eu não preciso praticar isso, eu vou fazer do meu jeito. Cuidado, porque isso isso vai arruinar a sua capacidade de atingir resultados muito melhores e muito maiores em bem menos tempo e especificamente em 30 dias de prática, ok? Fica ligado, tá bom? E agora, nesse nosso finalzinho de vídeo, eu queria dizer que eu quero saber como que tá a sua história musical ali. Eu sempre tenho falado isso porque eu quero te conhecer cada vez mais. Eu quero conhecer você que tá me assistindo, que tá me ouvindo. Se você tem essa experiência, se você se sente bem em contar a sua experiência, conta. Se você se sente bem de falar, Dani, eu realmente tenho um mindset fixo, eu não gosto muito de ter que mudar o meu jeito de fazer as coisas. Se você se sente bem e consegue falar isso, quer dizer que você já está mudando o seu mindset fixo, tá? Quer dizer que você já está reavaliando ele e indo para o mindset de crescimento. Porque quem tem um mindset fixo de verdade ainda não consegue falar. Então, se você não consegue falar também, tudo bem. Não tem problema. Mas eu quero saber de você que está me ouvindo, qual é a sua história com a música? Em que momento que você se encontra, assim? Você tá conseguindo, tá encontrando dificuldade, não tá se abrindo, tem dificuldade em se abrir, em querer ouvir, tem paciência para estudar da forma que te orientam, não tem paciência para estudar da forma que te orientam, você gosta de compartilhar o que você sabe, você não gosta, você já precisou de pessoas que você fica perguntando e pedindo conhecimento e elas negam, elas não querem, isso acontece. Compartilha comigo as suas experiências, eu quero saber, porque é muito bom, vocês me conhecem, eu quero conhecer cada um de vocês aqui que estão me ouvindo, tá bom? Combinado? Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Se cuidem, assine o nosso canal, hein? Quem não assinou o nosso canal ainda, aproveita, ativa o sininho aí, se inscreve, compartilha esse conteúdo se você acha que vai fazer diferença na vida de alguém que faz parte da sua rotina ali. Manda ver, leva para essas pessoas pararem para pensar. Pode ser que toque o coração delas e que seja o momento de mudar essa história, tá bom? Combinado? Até mais então. Fiquem com Deus e tchau, tchau!